É, caramba, o vídeo já começou. Eu tava aqui pensando, o que eu tô fazendo nesse momento? Eu tô simplesmente olhando a minha coleção? Não. Eu tô contemplando a minha coleção. Eu tô desfrutando, lembrando de cada detalhe dela, de cada história por trás de cada peça. Isso é fundamental para que a gente colecione com gosto, com prazer, para que a gente tenha uma ótima relação com o colecionar. Hoje o nosso papo vai ser sobre isso, sobre contemplação, sobre contemplar a nossa coleção. Vamos lá? E aí, moçada, tudo bem? Rapaz, o papo hoje é um papo de observação, de felicidade, de paz, de espírito, de contemplação. E vocês viram aí que começou tudo diferente, né? E o papo hoje é sobre isso. É sobre contemplar a coleção. Se você já se pegou fazendo isso, se você faz isso costumeiramente, né? E hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, roda a vinheta! A vinheta. Cara, eu tava semana passada não, isso deve ter umas 3 semanas. Eu tava no meu quarto e tava ali no computador. E aí eu tava olhando, de repente eu virei assim, o computador fica pra cá, né, pra cá, e uma estante que eu tenho com uma prateleira fica pra lá. De repente eu virei e fiquei olhando pra essa prateleira. E sabe quando passa um filme e dá uma travada no tempo? Se passaram quase 10 minutos ali e eu fiquei em transe, olhando para aquela prateleira. Eu vou mostrar até para você aí o que eu tava vendo nessa prateleira. Roda aí. Aqui no meu quarto, de repente eu olhei para cá, para essa parte que não reparem a sujeira da estante, que tá tendo obra na casa vizinha aqui, tô construindo uma casa, então poeira todo dia. E fiquei olhando para essa coleção minha aqui da McFarlane, dos soldados. E falei, caramba, eu tinha um. Agora eu tenho 5. E comecei a olhar pra eles e passar um filme na minha cabeça, cara. Eu fiquei quase uns 3 a 5 minutos olhando pra essas figuras, contemplando essas figuras. E aí eu comecei a viajar nisso, cara. Isso é sensacional demais. Então, vocês viram, eu tava olhando essa prateleira que tem ali as minhas figuras da série Military, da McFarlane Toys. É uma série que eu preciso até trazer aqui pra falar sobre ela e tal, e eu farei isso em breve. E de repente eu olhei pra lá e fiz assim, porra, aquela ali foi a primeira, há muitos anos, mais de 20 anos. Depois veio aquela. Eu falei, aquela ali já tem uns 8 anos. Aí depois veio aquela. Eu falei, já tem uns 5. Eu acho que são mais de 20, tá, dessa série. Uns 20 mais ou menos. Essa série ali é de 2005, por aí, 2004. E aí eu falei, caramba, eu já tenho 5. E aquilo me deu uma satisfação tão grande. Porque quando eu tive o primeiro, eu nunca achei que eu fosse ter o segundo, por mais que eu quisesse. Quando eu comprei o segundo, eu não achei que eu fosse ter o terceiro, e assim foi. Tudo no seu tempo, sem pressa, nas oportunidades que aparecem. Mas isso me deu uma sensação tão gostosa, tão prazerosa, de ficar observando aquilo, que eu falei, cara, eu preciso levar isso pra lá pra conversar com a moçada, porque às vezes a gente vai comprando coisas, vai botando na estante, na prateleira e tal, e eu não sei se de repente todo mundo tem essa relação de contemplar aquilo que tem. Sabe aquela pessoa que você ama, que você tá com ela há 10 anos, 15, 20... e de repente você se pega olhando para aquela pessoa como se você nunca tivesse olhado, sabe? Você olha assim, às vezes ela nem percebe, mas você olha para ela e fala, caralho, que pessoa maravilhosa. Pode ser um amigo, a sua esposa, o seu esposo. Isso aconteceu comigo, curiosamente, tem 1 semana. A minha esposa estava cansada, dormindo. Não, 1 semana não, tem 3 dias agora. Ela estava cansada, dormindo no sofá da sala ali na casa da minha sogra e precisava descansar. E eu fiquei olhando para ela e de repente passa um filme na minha cabeça de muita coisa que a gente viveu junto, né? Dos famosos sacos de sal, se você já comeu saco de sal junto. E eu fiquei olhando assim para ela que nem um bobo. Se ela tivesse acordada, ela ia falar, o que você está olhando? Eu ia falar, nada. Mas eu estava naquele momento contemplando ela, né? Lembrando de vários momentos da nossa vida e o quanto eu sou agradecido por ter ela na minha vida. E a mesma coisa com nossa coleção, com algumas coisas, porque a gente fica olhando e você não olha ali pela beleza da peça, né? A beleza da peça você vai olhar sempre porque é belo, né? Mas se existe uma história ali, e isso para mim é o mais importante em colecionar, são as histórias com aquelas peças,
cara, você começa a pensar, a lembrar de como é que foi comprar aquilo, quanto que foi difícil fazer aquilo, ter aquilo, sabe? E você contemplar isso é você meio que viajar no tempo, cara. Né? Porque você revive um pouco daquela sensação de como você era na época, que época que era essa, né? Eu, pelo menos, eu tenho muito isso, não sei vocês, mas eu viajo muito nisso, né? Eu sempre estou buscando, porque a peça é uma peça. Por exemplo, esse Funko aqui do Batatinha, que é o meu personagem favorito do Manda-Chuva, esse Funko aqui, eu lembro exatamente quando eu comprei ele e a satisfação que eu tive em comprá-lo, porque eu adorava Manda-Chuva. Né? A gente tem uma vez numa época que a gente gostava de desenho de bafo de gato, velho. E o Batatinha, cara, eu lembro exatamente quando eu comprei isso, o que eu senti, né? E isso pra mim é o mais importante da coleção, sabe? Às vezes a sua estante tá cheia de peças, do que for, de bonequinho, de estátua, do que for, e às vezes não tem muita história, né? Eu acho que isso passa um pouco, às vezes, não por facilidade, por viabilidade de ter, né? Mas às vezes a gente sabe que cada um tem um porquê de colecionar, né? Do mesmo jeito que essa nossa superexposição nas redes sociais passa muito por escapismo nosso, da realidade, né? Do nosso dia a dia. Às vezes o que move aquele colecionador pode ser uma coisa completamente diferente do que move outras pessoas. Mas se você tem histórias sobre aquelas peças, sobre cada um daqueles bonequinhos que estão ali, ou daqueles carrinhos, ou daqueles gibis, né? Eu acredito mesmo que isso tenha um alicerce melhor, sabe? Isso cria uma raiz mais ramificada na sua forma de colecionar. Hoje em dia eu vejo constantemente, assim, às vezes, algumas perguntas de colecionadores: vale a pena continuar colecionando? Isso, às vezes, normalmente é sempre de gente mais nova, né? Assim, bem mais nova. E às vezes eu me pergunto por que aquela pessoa coleciona, né? Porque assim, eu tô com 49 para fazer 50 esse ano, se Deus quiser, e eu já passei por muita coisa, né? Então já vi milhões de governos no país, com dólar a R$2, a 3, a 1, a 5, a 6, com gasolina a tanto, a X, com o preço do gás a tanto, a menos, e com dificuldades minhas particulares que independem de governo, né? Com realidades únicas que independem de governo, independem disso, daquilo. E nada disso acabou com a minha vontade de colecionar. Nada disso que eu tenha passado, né? Nessas décadas diferentes. Eu sou de 75. Então, eu fico pensando assim, por que muita gente fala assim, vou parar de colecionar porque o dólar tá caro. Cara, mas o que é colecionar pra você? É comprar bonequinho toda semana? Porque se for realmente, vou parar, meu irmão, porque a fonte vai secar, meu velho. É comprar todo mês? É comprar a cada 15 dias? Como é que é? Porque se de repente para aquela pessoa, para o ímpeto dela de colecionador, a alma de colecionador, ela precisa acalentar aquilo semanalmente com a compra ou quinzenalmente, cara, isso é muito difícil, velho. Isso é muito difícil de você manter essa fogueira aquecida, né? E eu falo isso assim porque eu nunca tive isso na minha cabeça. Por exemplo, ali de me desfazer dos meus brinquedos ali com, sei lá, 15 anos, né? Para comprar um novo bonequinho que foi ali com 20 e pouco, 21, 20 anos, não mudou nada em mim por dentro, né? Eu só tinha outros objetivos, assim, não outros objetivos. Eu tinha um olhar para mais outras coisas na vida, né? Infelizmente tinha que estudar, que eu sempre achei chato pra caralho. Tinha que fazer meus esportes que eu gostava. E aí sobrava menos tempo pra chover bonequinho e tal. Mas eu continuava lendo quadrinho, comprando quadrinho, lendo, porque aquilo sempre fazia parte do meu dia a dia. Mas eu nunca senti nada apagando dentro de mim, em momento nenhum da minha vida, sabe? Por nada. Porque se assim, a dólar tá cara agora, beleza, amanhã não vai estar mais. As coisas ciclam, cara, sabe? Tudo vai mudando, né? Como eu falei, em 49 anos não teve nada que foi eterno. Por enquanto, a única coisa eterna até agora é a minha forma de colecionar, é o meu colecionismo. Então eu vejo às vezes muita gente falando assim, parei de colecionar, cansei, tá tudo muito caro. Eu falo, cara, eu entendo isso, né? Porque tá caro, mas assim, você não pode esperar 6 meses para comprar um boneco, ou 1 ano. Tipo, você não sente prazer em olhar pro que você tem? Porque normalmente, o que a gente tem que nos dar muito mais prazer do que aquilo que a gente quer ter, né? Senão não é uma relação saudável. E aí é onde eu vejo muito assim, muita raiz fraca, sabe? Ou muita casa sem alicerce. E uma casa sem um bom alicerce, você não consegue fazer um segundo andar. E quando você for subir, aquilo vai ruir. E isso passa por essa questão da contemplação. Às vezes compra-se tanto e observa-se tão pouco, e se contempla tão pouco aquilo que você tem, e às vezes você nem lembra mais quando é que você comprou aquilo, ou por que você tem. Né? Pode ter acontecido em algum momento de entrado num hype, comprado coisa pra caralho, como eu comprei muita coisa na pandemia, mas pra você ver de tudo que eu comprei na pandemia, incluindo quadrinhos e bonequinhos, só tem uma coisa que eu me arrependo,
São os bonequinhos do Caça-Fantasma, que eu comprei numa promoção, de um brother falou, eu fui lá na parada, não é uma coisa que eu queria muito, mas comprei porque tava num preço razoavelmente barato na época, R$99 cada um, cada bonequinho daquele da Hasbro era 200 e pouco. Comprei os 4, mais o Stay Puft e tal, mas eu olhava pra aquilo e tipo assim, eu acho legal o Caça-Fantasma, mas por que eu comprei isso aqui? Tanto que agora eu vendi eles, tem até que mandar pro Frank, que foi o que comprou 3 ou 4 deles, já comprou uma porrada de meses e eu não mandei ainda. E todo o resto que eu comprei são coisas que eu queria e que eu consigo te contar a história disso, de cada coisa. Não a história da compra, a história da minha relação com aquilo, né? A relação não é só gostar, né? Às vezes, porque se a gente gosta de alguém, a gente sabe explicar os porquês, né? Se a gente às vezes não sabe com palavras, o olhar consegue dizer. Mas a relação não é só a compra, é tudo que envolve aquilo. O seu sentimento, às vezes a dificuldade que teve para conseguir a grana, o móvel que ficou esperando e você teve que deixar na caixa para fazer, cara, tudo isso. Então eu fiquei pensando essa relação de você contemplar aquilo que você tem, né, de você se pegar se contemplando isso, com essa relação de muita gente de eu não sei se eu vou continuar colecionando, né? Porque às vezes, como eu coleciono de uma forma natural, eu só troquei o nome dos meus brinquedos, né, e continuei comprando as coisas e guardando, eu nunca tive aquela coisa, agora eu vou começar a colecionar. Eu tenho até dificuldade quando alguém me pergunta isso, já me perguntaram via direct no Instagram, pô, Joey, eu tô querendo colecionar, por onde que eu começo? Eu falei, velho, é a mesma coisa de perguntar pra mim que roupa que tu vai usar pra sair. Eu não sei do que você gosta. Eu falei, velho, pega um tema, um assunto que você gosta e vai desmembrar isso. Aí você vê que eu tenho até dificuldade de falar sobre isso, porque como pra mim é uma coisa natural, eu nunca pedi opinião de ninguém pra uma camiseta que eu fosse comprar pra mim, velho. Sendo que eu que vou usar, né? A mesma coisa eu chegar num restaurante e falar assim, o que você vai comer pra ver o que eu vou comer? Não, pô, eu sei o que eu vou comer. E aí pra mim causa estranheza, nego perguntar pra mim o que ele deve comprar. Teve uma vez que um cara falou assim, tô pensando em pegar essa peça aqui ou essa. Qual que você acha que eu pego? Eu falei, velho, você sabe o porquê que você quer pegar essa ou aquela? Se você sabe o porquê, compra a que te tem mais significado pra você. Porque eu tenho medo daquela outra acabar. Porra, se é o medo, de repente, que te controla, aí fica complicado, meu amigo, porque você sempre vai ficar angustiado de ter pego uma e não ter pego a outra. E toda escolha é uma renúncia, né? A maturidade é justamente a gente saber lidar com as nossas escolhas da melhor forma possível, né? Sem ficar olhando pra trás. Então eu fiquei pensando nisso tudo, cara. Nessa contemplação, nessa angústia maluca que muitos têm hoje em dia de eu vou parar de colecionar porque o dólar subiu, porque não sei o quê. Calma, cara, calma. Vai olhar pro que você tem, vai observar melhor aquilo que você tem. Se você conseguir se pegar contemplando uma peça sua, alguma coisa sua, porra, parabéns, vou ficar muito feliz por isso. Parabéns pra você, porque significa que ali tem um sentimento verdadeiro. Principalmente se passar um filme na sua cabeça sobre... Pelo menos se você entrar em transe, que foi o meu caso, que eu entrei em transe. Eu simplesmente me peguei, sabe, eu acho que tivesse alguém me observando e falei assim, Rodrigo, eu tava ali. Eu tava onde? Onde você tava? Eu tava ali naquela prateleira, naquela estante ali. Sensação boa. Eu torço para que você aí do outro lado tenha essa sensação também. E que se você não tenha, que você descubra o prazer que é você contemplar algo que você tem há tantos anos, né? Contemplar o novo, o que é recente, é muito fácil. É muito simples, né? Agora, contemplar aquilo que você tem há 5, há 8, há 10, há 15 anos e você olha e aquilo te dá um conforto. Isso é colecionar, cara. Isso é muito bom. Gostou do papo? Me fala aí se você anda contemplando a sua coleção, seu safado. Beijo grande pra vocês. Nunca esqueça que vocês estão aqui, porque aqui adultos também brincam.